Então vamos lá para a nossa segunda parte da aula, que é a parte onde nós vamos fazer a revisão dos principais conceitos abordados. Vamos lá? Nós estamos na aula de número 39, né, galerinha? Já estamos bem pertinho do final da unidade 3 e nessa aula a gente tratou sobre massa atômica e massa molecular. Quando a gente fala de massa atômica, a gente está falando da massa que é calculada através de uma média ponderada, onde a gente coloca ali todos os átomos de um elemento que são encontrados na natureza. Neste caso aqui da massa atômica, a gente usa o isótopo 12 do elemento carbono como o padrão de referência. A partir da massa dele, a gente definiu, a gente não, né? Os químicos definiram a massa dos demais elementos que nós conhecemos. Nesse caso, uma unidade de massa atômica, ela vai ser igual a 1 sobre 12. Por quê? Porque para fazer esse cálculo foi pego a massa do carbono 12 e ela foi dividida em 12 partes iguais. Então, quando a gente fala de uma unidade de massa, a gente de fato está falando de apenas uma parte de 12. Então, fica 1 sobre 12. Outro detalhe interessante com relação ao cálculo que a gente utiliza para definir as massas dos átomos, a gente teve, esse daqui é o nosso padrão, então a partir dele foi definida as massas dos isótopos, dos elementos. E aí, para definir a massa de um elemento químico, o que a gente faz? Aí a gente faz a média ponderada, aonde a massa atômica ela vai ser igual à massa do isótopo vezes a sua abundância na natureza, mais a massa do outro isótopo desse elemento vezes a abundância desse isótopo na natureza, tudo isso dividido por 100. Por que divide por 100, prof? Porque esse percentual dos isótopos aqui, quando a gente for somar as porcentagens dos isótopos na natureza, essa porcentagem tem que dar 100%. Então, quando a gente finaliza o cálculo, a gente divide por 100 e encontra a massa atômica de um elemento, que é a média ponderada. Já para trabalhar a massa molecular, que é representada por MM maiúsculo, nesse mesmo estilo de letra, a gente não pode ficar representando assim, porque assim a gente está falando de outra representação na química, tá, galerinha? O que é a massa molecular? Vai ser a soma das massas atômicas que constituem a molécula de uma substância. Então, quando a gente for calcular, como nós vimos o exemplo, a massa molecular da água, o que a gente faz? A gente vê os elementos que estão participando da minha molécula e pode consultar na tabela periódica, ou a questão vai dar essa informação para você ver a massa do elemento. Tipo, do hidrogênio, nós sabemos que o hidrogênio é igual a uma unidade. Então, se eu tenho 2 hidrogênios em uma molécula de água, eu vou ter 2 vezes 1, que vai me dar 2. E o oxigênio? O oxigênio a gente viu que a massa atômica dele, né, do elemento oxigênio, é 16 unidades. Então, quando a gente for calcular, a gente vai botar 16 vezes a quantidade de vezes que ele aparece na molécula, que aqui é 1, que vai dar 16. E aí a gente soma essas massas para definir a massa molecular, que nesse caso, é igual a 18 unidades de massa atômica. Então, é assim que a gente sempre vai ficar calculando as massas moleculares, sempre trabalhando com a somatória das massas atômicas. A massa molecular das substâncias deve ser expressa em unidade de massa atômica e ela indica a massa de uma única molécula da substância. E se você tiver mais moléculas, você vai multiplicar pela quantidade de moléculas que você tem.
No mais, sucesso para vocês. Eu aguardo aqui para a gente fazer o nosso Tirando Dúvida. E aí, galerinha, conseguiram fazer os cálculos? Ai, nem chora muito, tá? Os cálculos estavam de boa, cálculo bem tranquilo, não tem nenhuma equação do segundo grau, não tem nenhuma equação muito difícil, é tudo uma multiplicação e uma soma. Multiplicação e uma soma, não é isso? Bem tranquilão, mas já fui aluna e sei que as coisas não entram de primeira na cabeça da gente, né? Sempre fica uma dúvida aqui e outra ali. Por isso que nós temos o nosso momento Tirando Dúvida. Então vamos lá? Questão de número 1. E nessa questão de número 1, ela diz o seguinte: o ácido cítrico, e aí a gente tem aqui a fórmula molecular dele, onde nessa fórmula a gente vê os elementos que fazem parte da molécula do nosso ácido, que nesse caso é carbono, hidrogênio e oxigênio, e as suas respectivas quantidades. Carbono são 6, hidrogênio são 8, oxigênio são 7. É utilizado como fonte de vitamina C. A massa molecular do ácido cítrico é 2 pontos. E aí você vai calcular a massa de uma molécula desse ácido e observar qual destas alternativas trouxe a massa que você encontrou e marcou ela como certa. E depois torcer para você ter acertado, não é assim que funciona? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos observar os elementos que estão fazendo parte da minha molécula do ácido cítrico. Eu tenho carbono. Qual é a massa atômica do carbono? 12. Então bota aqui, ó, 12. Quantos carbonos eu tenho em uma molécula? 6. Se cada um carbono tem massa igual a 12 e eu tenho 6 carbonos, o que eu tenho que fazer? Multiplico por 6. Mesma coisa o hidrogênio. Qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Quantos átomos de hidrogênio nós temos? 8. Oxigênio. Qual é a massa atômica dele? 16. Quantos átomos de oxigênio tem em uma molécula? 7. E aí você consegue calcular fazendo a multiplicação e encontrando o resultado. Observe que depois de multiplicar, o que eu vou fazer? Eu vou somar os valores para encontrar a nossa massa molecular do ácido cítrico. Você já fez o cálculo? Se não fez, está fazendo agora? Qual é a alternativa com o valor dessa massa? Vai ser a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Letra B, né, galerinha? Olha só. O ácido cítrico, ele vai ter lá na sua estrutura 6 carbonos, que vai me dar uma massa total desses 6 carbonos igual a 72. O que ele vai ter mais? 8 hidrogênios. Quando a gente fizer o cálculo, qual vai ser a massa total de hidrogênios que eu vou ter lá dentro? 8. Quem mais que está lá? O oxigênio, que ele vai ter lá 7 oxigênio. Quando eu fizer a massa total de todos os 7 oxigênios que estão presentes lá, eu vou ter 112. O que eu faço agora? Somo tudo e encontro a massa de uma única molécula desse ácido, que vai ser igual a 192 unidades de massa atômica. E aí eu fecho o meu cálculo, acabou, não tenho mais nada para fazer. Resolvi a questão, tirei 10 e vou para casa. Não, ainda tem mais aula, não vai para casa não. Alternativa não, questão número 2. A questão número 2, aí nós temos de novo a nossa colega sacarose. A gente acabou de calcular. Se você não fez ou errou essa questão, eu vou aí dar um peteleco. Não, tô brincando, galerinha. Muita atenção na hora de estar lendo os enunciados e fazendo o cálculo. Porque muitas das vezes a gente coloca algumas questões só para testar se vocês estão prestando atenção na aula.
Essa questão aqui, a gente já solucionou, a gente encontrou já a resposta, né? Como que foi feito o cálculo? A gente viu os elementos que estão participando de uma única molécula da sacarose e fez o cálculo através das massas atômicas de cada um deles. Então ficou assim, ó. Observe que para cada elemento eu pego a massa atômica dele e multiplico pela quantidade de vezes que ele aparece na minha molécula. Ó. A massa atômica do carbono é 12. Quantos carbonos aparecem aqui? 12. Então, multiplico por 12, porque eu encontro 144, que vai representar a massa total daqueles 12 carbonos juntos. E vou para o próximo, que é o hidrogênio. Massa atômica, 1. Quantos hidrogênios tem? 22. Então, vou multiplicar 1 vezes 22, que vai encontrar 22. E aí eu sei que a massa desses 22 hidrogênios é um total de 22 unidades de massa atômica. Mesmo esquema para o oxigênio. Massa atômica de um único átomo do elemento oxigênio, que é 16, vezes a quantidade de vezes que ele aparece na minha molécula, que são 11. Ou seja, eu tenho 11 átomos de oxigênio formando a minha molécula, que vai fazer com que eu tenha um peso total de oxigênio de 176. Depois que eu encontrei todas as quantidades de massa para cada um deles, a gente só soma 144 mais 22 mais 176, que vai me dar 342 unidades de massa atômica. Nesse ponto aí, quando a gente está calculando massa atômica, eu não preciso me preocupar com os isótopos desse elemento. Por quê? Porque no valor da massa que a questão, o enunciado, trouxe para você, ou ainda a massa que você pegou lá na tabela periódica, já está calculado a média ponderada de todos os isótopos dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar quantas vezes esse átomo aparece, esse elemento aparece na minha molécula. E aí eu pego a massa atômica dele e multiplico por essa quantidade de vezes, porque eu tenho que encontrar a massa total que esse elemento representa dentro da minha molécula da substância. Depois que eu encontrei de todos eles, o que a gente faz? Soma. Somou, colocou o Uzinho lá no final, o U. Acabou tua questão, pode contar que se você multiplicou certinho, a soma certinha, tua questão está exata, não tem por que dar errado. Tranquilo? Para fechar a nossa atividade, como sempre, a gente traz o Se Liga no Enem, que é uma questão visando aí trabalhar as resoluções de questões de vestibular, principalmente as questões que estão ali sendo cobradas no Enem. Nessa questão aqui, nós temos o seguinte: no estudo das massas atômicas e massas moleculares para as substâncias, no caso aqui, ácido sulfúrico e sulfato de alumínio, assinale a alternativa que corresponde às massas moleculares dessas substâncias, respectivamente. Aqui, o que ele deu pra gente? O ácido sulfúrico a gente já conhece. Mas ele deu o sulfato de alumínio também para a gente calcular a massa. E aqui, olha, pessoal, muito cuidado. A gente tem o quê? Um parênteses e a gente tem um índice aqui embaixo, né? Então, significa que ao nosso alumínio, que eu já tenho 2 átomos de alumínio, eu vou ter ligado a ele 3 sulfatos. É como se eu tivesse lá SO4, 1, SO4, 2, SO4, 3. Eu tenho esse cara aqui, ó, 3 vezes. Para não representar ele 3 vezes e para simplificar a representação da nossa molécula, o que na química a gente faz? A gente coloca lá Al2, abre um parênteses e representa o sulfato aqui, ó, 3. Significa que eu tenho 3 vezes o SO4 na minha molécula. Se eu sei que eu tenho 3 vezes ele,
Então, quantos enxofres eu vou ter? Eu vou ter 3 enxofres. Quantos oxigênios eu vou ter? Aí eu vou pegar aqui, ó, 3 vezes 4, que aí eu vou definir quantos oxigênios nós vamos ter dentro da molécula, que nesse caso aqui, ó, serão 12. Então, muita atenção na hora de fazer o cálculo para moléculas que são representadas dessa fórmula. Então, aqui, qual é a alternativa que vai estar correta para a gente? Vai ser a alternativa D. Eu não tenho a menor dúvida que é a alternativa D. Por quê? Porque a gente já calculou a massa molecular do ácido sulfúrico e a gente viu que é 98 unidades de massa atômica. Nenhuma outra alternativa aqui traz 98 como massa para o ácido sulfúrico. Então, de cara, a gente já consegue eliminar todas as outras e ficar só com a alternativa D. Mas vamos ao passo a passo para a gente entender como que foi feito esse cálculo. Então aqui, ó, para o ácido sulfúrico, a gente faz o cálculo da massa de cada um dos elementos que compõem uma única molécula. Elemento hidrogênio tem quantos? 2. Qual é a massa de um único hidrogênio? 1. Enxofre, eu tenho quantos enxofres? Só 1. Qual é a massa desse 1 enxofre? 32. Quem mais nós temos? Oxigênio. Quantos oxigênios temos? 4. Qual é a massa de um oxigênio? 16. Multiplico, dá 2, multiplico, dá 32, multiplico, dá 64. E aí, já encontro a massa do meu ácido sulfúrico, que somando essas massas aqui, dá 98 unidades de massa atômica. O mesmo esquema a gente faz lá para o sulfato de alumínio. O que eu vou calcular? Vamos lá. Alumínio, quantos alumínios nós temos? Ó, o 2 aqui embaixo, o índice. Então, nós temos 2 alumínios. Qual é a massa dele? 27. Quem mais nós temos? Nós temos o sulfato aqui, né? Mas dentro do sulfato, eu tenho o enxofre, que é o S. Quantos enxofres nós temos? 3, que é esse índice aqui fora que está multiplicando todo o meu parênteses. Então, eu vou representar o enxofre com a quantidade de 3, porque ele está aparecendo 3 vezes para a gente. Qual é a massa de um único enxofre? 32. Agora eu vou para quem? Para o oxigênio, aqui, ó. Só que, como eu falei, eu tenho 4 oxigênios para cada um enxofre. E quantos enxofres nós temos? 3. Então, vai ficar 4 vezes 3, que vai me dar 12 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem peso igual a 16 unidades de massa atômica. O que eu vou fazer agora? Multiplico, deu 54. Multiplico, deu 96. Multiplico, deu 192. Agora, a gente soma e encontramos a massa do sulfato de alumínio igual a 342 342 unidades de massa atômica. Professora, alguns pontinhos tornam o conteúdo um pouco mais delicado. Por quê? Em situações como essa do hidróxido de alumínio, nós precisamos ter muita atenção na representação que a química usa lá nas fórmulas químicas. E essa representação faz com que você possa extrair as informações que estão representadas lá. Como, por exemplo, essa questão do parênteses, né? Eu estou dizendo ali entre parênteses que eu tenho 3 sulfatos, 3SO4. E aí uma forma simplificada de representar é colocar o parênteses com o índicezinho 3 lá embaixo. Mas quando a gente vai montar o cálculo da fórmula molecular, eu tenho que ter atenção que tudo que está entre parênteses está sendo multiplicado por 3. Tranquilo? No mais, é isso que a gente tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E não esqueçam que a gente tem mais aula pela frente.